Olá a todos, bem-vindos de novo ao nosso estudo de Kuzari. E hoje a gente tem uma pisca bem interessante. Eu acho que finalmente, depois de muito tempo, a gente está no meio do terceiro Mahamar, já passamos da metade do livro, mais de 100 shurim a gente tem aqui. Acho que finalmente o rei de Kuzar conseguiu irritar o Haver. Conseguiu irritar o sábio. A verdade é que quando está escrito no livro, você pode ler com a entonação que você quiser, certo? Você pode ler com uma entonação calma, tranquila, ou você pode ler com uma entonação um pouquinho mais irritada. Ao meu ver, finalmente o rei de Kuzar conseguiu irritar ele. Por quê? Porque o Haver falou para ele o seguinte, olha, a gente viu na aula passada sobre a leitura da Torá, que na Torá não tem vogais, não tem os pontinhos. Então, como você sabe como você vai ler, como você sabe o significado de cada letra, cada palavra, tem que ter uma tradição, tem que ter uma maçoret que foi passada de geração em geração, como cada palavra deve ser lida. Bereshit bara Elokim. Tem palavras, por exemplo, uma palavra escrita formada pelas letras Shin, Mem, Vav, Reish. Shin, Mem, Vav, Reish pode ser lida como Shamur, pode ser lida como Shmor. Tem várias opções. Às vezes a mesma palavra ela pode ser lida de formas diferentes e isso vai mudar completamente o passuca. Então, o Haver explicou para o Kuzer, olha, como a gente sabe a forma correta de ler? Como todo mundo lê exatamente da mesma forma? Aparentemente, tem aqui uma tradição que foi passada de geração em geração para que a gente consiga ler. Fala o Haver, então, consequentemente, certo? O Haver está tentando explicar. Consequentemente, não só na leitura, também na explicação das mitzvot, tem que ter uma tradição. Fala o Haver, fala o Kuzer para o Haver, olha, talvez não. Talvez realmente isso foi passado de como ler, foi passado de geração em geração. Mas vieram os caras aí e me falaram: ótimo, já temos tudo o que precisa. A gente já tem a Torá, as letras estão corretas, as letras estão no lugar, bem escrita, como se deve. A gente já sabe como ler. A partir de agora a gente faz o que a gente quiser. Podemos ler do nosso jeito, da nossa interpretação. Ultimamente eu li um texto que fala justamente isso, que estava falando que cada pessoa ele tem todo o direito de interpretar do jeito que ele quiser a Torá, certo? Por trás de toda essa discussão com os Karaim, a gente levantou lá atrás o ponto de que, é verdade, essa discussão é uma discussão antiga, hoje em dia você tem aí 20, 30 mil, 40 mil Karaim pelo mundo, quer dizer, uma quantidade mínima de pessoas, que isso é importante para a gente? Mas o ponto é que tem por trás aqui. A ideia dos Karaim, essa ideia de que eu posso pegar a Torá e fazer com ela o que eu quiser, posso interpretar ela do jeito que eu quiser, posso mudar ela do jeito que eu quiser. Não estamos nem falando de um caminho reformista em que eu mudo completamente o que está escrito na Torá. Simplesmente falar, olha, a Torá ela é verdadeira e tal, mas a minha interpretação da Torá também é válida. E se eu vejo a vida de forma diferente, se o mundo mudou, se o mundo evoluiu, o mundo avançou, o mundo é moderno, não é o que era antigamente, então talvez a Torá também pode ser mudada. Eu posso começar a interpretar as mitzvot da Torá baseado na minha vida pessoal, baseado na sociedade na qual eu vivo. Tudo isso era a ideia dos Karaim. A ideia de achar que a Torá está nas nossas mãos para fazer o que a gente quiser. Que eu posso interpretar do jeito que eu quiser, chegar nas conclusões que eu quiser, e quando eu acho que alguma coisa não combina, eu posso simplesmente falar, isso daqui já não é mais válido, o mundo mudou, a vida é diferente. Tudo isso o Haver quer mostrar que não, que todo din da Torá, toda alahá, toda mitzvah tem uma tradição que nos leva lá para trás, para a entrega da Torá no Har Sinai, a Torá escrita com a Torá oral. As mitzvot, as alachot, elas têm uma base, elas têm uma fonte, elas não são simplesmente uma interpretação que, você acha assim, eu acho diferente, e cada um tem direito de pensar o que ele quiser, não. A gente está falando aqui que toda a Torá escrita e toda a Torá oral vieram do mesmo lugar. As duas foram recebidas por Moshe Rabbeinu no Har Sinai, e a gente deve cumpri-las do modo como elas foram entregues, do modo como elas têm que ser cumpridas. E embora, às vezes, eu possa dizer, olha, a cultura hoje em dia é diferente, tem outras interpretações, eu posso ler de outra forma, isso não funciona assim. Tem regras, tem leis para entender a Torá. Mas, de qualquer jeito, o Kuzer ele fala para o Haver, olha, os Karaim concordam com você, concordam com esse ponto de que os pontinhos, as vogais, o som para a leitura, tudo isso realmente tem uma maçora, tem uma tradição. Porém, fala o Haver, ela mitoch shematzu et Torá tmimá, sovrim em que en tzorech bekabalah. Mas agora está completo, agora a gente já tem o livro inteiro, com pontinho, a gente já sabe como ler. Então está tranquilo, podemos ler e explicar da nossa forma, cada um como ele bem entende. E aqui, de novo, eu acho que o Haver fica extremamente irritado, fala, olha, Ishmereinu akel mideazo,
que a Kadosh Baruch Hu salve a gente de um pensamento desses, de uma opinião dessas. E aí ele dá um discurso gigante, um discurso muito, muito comprido, para mostrar que isso não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido você achar que você pode ler a Torá e interpretar do seu jeito. Por quê? Basicamente, a ideia dele é falar o seguinte, olha, do mesmo jeito que você não tem capacidade de ler sozinho, você precisa de uma tradição, certo? Para ler as palavras, para entender os pontinhos, saber pontuar e ler as palavras, onde tem vírgula, onde tem fim, onde é o fim do passuco, onde começa o outro, mais ainda você precisa de uma interpretação para explicação das palavras. Olha que ridículo, fala o Haver Kuzari. Pega a palavra sukkah, que está escrito na Torá. Tá bom? Está escrito Samech, Vav, Kaf, Hei. Sukkah. Você precisa de uma tradição. Você precisa receber, você precisa de uma Kabbalah, de uma Masoret, para te dizer como essa palavra é lida. Que essa palavra é lida sukkah, e não sohe, ou sohá, ou suhe. Poderia ler de várias formas, certo? Você pode pôr o pontinho que você quiser. Você precisa de uma tradição para ler a palavra. Você acha que você não precisa de uma tradição para entender a palavra? O entendimento é muito mais profundo do que a leitura. A leitura é simples, a leitura tem 5 opções. Quantos pontinhos você pode pôr aqui? Explicar essa palavra muito mais longe. Você pode chegar em muitas mais conclusões. Então, você precisa de uma tradição para ler uma palavra. É óbvio que você precisa de uma tradição para entender o que essa palavra quer dizer. E aí o Haver, ele dá aqui um discurso realmente muito comprido e fala, olha, vou te dar aqui exemplos de 15, 20 mitzvot. Me diz o que os caras aí falam sobre isso. E por que eu acho que ele ficou irritado? Eu acho que ele ficou irritado, primeiro, pela primeira frase que ele fala aqui, Shmerino aquele me ideazou, que a Kadosh Baruch Hu salve a gente de uma frase como essas, e na continuação ele chega e fala, olha, se um caraíta vier e me der uma explicação muito, muito clara para essa mitzvah, eu aceito a opinião deles. Por favor, não tem como. Por exemplo, uma das proibições da Torá é comer helev. Helev é o sebo. Existe no animal 2 partes gordurosas, a gordura, shuman, e o sebo. As duas são muito parecidas, ficam em muitos lugares, no mesmo lugar às vezes. E a Torá proibiu parte delas e permitiu a outra. Qual é permitida, qual é proibida? Onde passa o limite? Se lê a Torá Shebechtav, não tem o limite. Você não vai encontrar lá. Está escrito que esse pode, esse não pode, mas não tem uma definição de qual é cada um deles. Shritá. Na Torá vem sempre fazer shritá. O que é shritá? O que tem que cortar? Tem que cortar. O que você tem que cortar no animal? O que precisa? Certo? Melachá. Na Torá está escrito Lotasukor melachá. É proibido fazer melachá. Essa é a proibição na Torá. O que é melachá exatamente? O que é chamado de melachá? O que é chamado de trabalho no Shabat que eu não posso fazer? Então, por exemplo, está escrito na Torá que no Shabat você tem que descansar. O que é considerado descansar, o que não? Eu não posso escrever. Escrever é uma melachá. É proibido. Os caraitas concordam. Escrever é uma melachá. Porém, eu posso passar o dia inteiro trabalhando para servir pessoas em casa e fazer uma saudade para 200 pessoas. Quanto mais cansado de escrever 3 palavras ou de trabalhar 3 horas para servir gente? E o primeiro não pode e o segundo pode. Como vocês vão explicar isso? Como você vai tirar isso daqui do passuco? Brit Milá, tzitzit, sukkah. Como faz? O que é tzitzit? Quantos fios tem que ter? Está escrito na Torá que você tem que colocar fios no canto da roupa. Que tipo de roupa? De que material? Quantos fios tem que ser? Como você faz os nós? Sukkah. Ou se, por exemplo, você tem várias opções. Korban, Pesach e Shabbat. O que você faz nessa situação? Por um lado, você tem que fazer a mitzvah de Korban, Pesach, sacrificar o animal de Pesach para comer ele à noite. E se for Shabbat? Pode ou não pode? Como você vai fazer? A Torá te falou que você tem que cumprir a mitzvah de Shabbat. A Torá te falou que você tem que cumprir a mitzvah de Korban Pesach. Ou a mitzvah de Brit Milá. O que você faz nessa situação, quando os dois se encontram na mesma situação? E eles são controversos, você não tem como fazer os dois. Se você fizer o Korban Pesach, você está transgredindo o Shabbat. Se você cumprir o Shabbat, você não consegue fazer o Korban Pesach. O que você faz nessa situação? O que os caraitas vão fazer numa situação dessas? A Torá não falou. Várias e várias leis monetárias. A Torá escreveu muitos assuntos relacionados a leis monetárias. Em Parashat Mishpatim, em Parashat Kitetse, tem muitos assuntos da Torá, o que fazer em discussões, brigas, quem paga quanto para quem. Mas não tem todos os casos. O que você faz num caso que é só parecido, que não é exatamente igual? Assim o Haver vai trazendo uma prova depois da outra, e uma depois da outra. Ele fala, olha, não tem como acreditar na opinião dos caraitas. Que, por exemplo, ele traz aqui, tem animais que são considerados ksherim, certo? Ternegolet, tavaz, barvaz, pato, galinha. Não está escrito na Torá. Esses não estão lá. A Torá não falou esses animais. Tem animais que a Torá especificou. Esses tipos de aves não estão escritos explicitamente na Torá.
Como vocês sabem que é kasher? Como vocês sabem qual animal sim, qual animal não? Baseado no quê? Obviamente que tem que ter uma tradição. Obviamente que tem que ter aqui uma tradição que nos diz exatamente o que sim e o que não, e deu explicação para cada uma das alahot da Torá. Então fala o Raven para o Kuzari, a Torá não foi dada crua, que você faz com ela o que você quiser. A Torá já foi dada com explicação, não tem como leitalem, não tem como ignorar a Torá oral. Ignorar a Torá oral vai te deixar sem nada. Você não vai conseguir explicar nenhuma das mitzvot. E o Kuzari, talvez, certo? Interpretação minha aqui. O Kuzari talvez sente um pouquinho atacado, por isso ele faz o que muita gente faz quando está sendo atacado. Muda de assunto. Então o Kuzari fala, mas eles são super empolgados quando eles cumprem as mitzvot. Ou seja, fala o Kuzari, tá bom, não tem explicação, não tem uma resposta. Então muitas vezes quando você não tem resposta numa pergunta, você foge. Então o Haver deu aqui argumentos que, olha, não tem como existir uma Torá escrita sem uma Torá oral que complete, que explique, que dê exemplos. Como os caraítas vivem assim? E aí, o Kuzari, meio que sem palavras, fala, olha, mas eu vejo eles super empolgados quando eles cumprem mitzvot. E o Kuzari fala, veia no Tenet, exatamente, isso mostra que eles não têm uma maçora. Isso mostra que eles não estão corretos. Por quê? Alguém que sabe o que está fazendo, alguém que entende o que ele tem na frente dele, ele faz aquilo com tranquilidade, ele faz aquilo com calma. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe quanto tempo leva, ele não fica lahutz, ele não se sente pressionado, ele sabe qual é a meta dele, o que ele tem que fazer e como fazer. Quem fica nervoso? Quem fica muito preocupado e nervoso quando vai fazer alguma coisa? Alguém que não sabe direito fazer aquilo. Alguém que se comprometeu a fazer alguma coisa, mas ele não sabe muito bem como se faz, quanto tempo vai levar, então ele fica todo nervoso, todo estressado, deixa eu fazer isso e fazer aquilo para ver se dá certo. Fala o Haver para o Kuzari, olha, os Yehudim, a Yahadut Rabanit, a Yahadut que se baseou na tradição e na Masoret, ela faz as coisas com tranquilidade, ela sabe o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que é proibido. Isso que você vê os Caraim extremamente empolgados e fazendo mais do que o necessário. Eles fazem isso porque eles não sabem o que está certo e o que não. Na dúvida, vão fazer do melhor jeito possível. Vão proibir o máximo de coisas possíveis. Por quê? Porque eu não sei se é isso ou se é aquilo. Enquanto o Haver, enquanto a Yedut Rabanit, enquanto o judaísmo original, tem tranquilidade, sabe o que pode, sabe o que não pode. Então, o Kuzari tentou fugir, olha, tá bom, não tem argumentos com relação às mitzvot, a explicação para a Torá, mas olha a empolgação deles, olha como eles ficam empolgados e como eles fazem muita coisa, eles se dedicam muito, 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 mais do que muitos Yehudim. Fala o Haver para o Kuzari justamente porque eles não sabem o que fazer. Você não sabe o que fazer, você tenta fazer de 10 formas, mas quando você sabe exatamente o que fazer, não tem erro. Você sabe o que tem que fazer, você faz, o que não. Certo com isso? O Haver meio que próprio, Kuzari, olha, não estou entendendo como você pode pensar que existe um judaísmo caraíta, isso daqui certamente está errado, porque sem a tradição você não tem como entender a Torá, você não tem como compreender as mitzvot, você não consegue nem ler a Torá, você acha que você vai entendê-la sem uma tradição. E essa empolgação deles é justamente porque eles, na dúvida, vão fazer da melhor forma possível, porque a gente não sabe exatamente o que fazer. Vamos cobrir todas as opções, vamos fechar todas as pontas soltas, porque não tenho certeza qual sim, qual não. Já a Yedut Rabanit, você cumpre o que tem que cumprir, você sabe o que pode, você sabe o que não pode. Eu, quando ele fala, Marta na olha, o que você falou tem razão, tá certo. Não tenho o que dizer, realmente você tem toda a razão. Bezat Hashem, continuamos no próximo show. Tchau, tchau, pessoal.